Olá a todos, é muito bom estar aqui. Eu agradeço a oportunidade. Eu me chamo Andréia de Santana, eu sou estudante da graduação de farmácia aqui da UFBA e hoje eu vim apresentar para vocês o meu resumo intitulado Caracterização do perfil de intoxicações medicamentosas em idosos, um panorama brasileiro. Primeiramente, é importante ressaltar que todo e qualquer medicamento incorre em riscos inerentes à sua utilização, que sejam em maiores ou menores proporções, ou seja, causando algum efeito indesejado, hipersensibilidade ou até mesmo intoxicações. Em relação às intoxicações, elas são as principais fontes de acidentes por uso de medicamentos. Os idosos, por exemplo, eles se encontram inseridos na faixa etária mais suscetível em efeitos adversos dos medicamentos. E uma diversidade de fatores pode contribuir, para essa propensão, como, por exemplo, o uso excessivo e concomitante de diversos medicamentos, até mesmo erro de administração, alterações fisiológicas no organismo que venham a alterar, a farmacodinâmica e a farmacocinética dos medicamentos. Então, dessa forma, os cuidados, que estão relacionados com a utilização de medicamentos, eles devem ser individualizados, Assim, então, esse presente trabalho ele tem por objetivo identificar, o perfil das intoxicações por medicamentos na população idosa no período de 2010 a 2019 no Brasil. Como método, é importante ressaltar que trata-se de uma pesquisa de análise retrospectiva, a partir de dados secundários advindos da plataforma Cinetox, que é o Sistema Nacional de Informações Tóxicos Farmacológicas. Então, foram analisadas e foram identificadas, selecionadas as seguintes variáveis: idade maior ou igual a 60 anos, o sexo biológico, a circunstância, a evolução clínica e o óbito. Então, os dados eles foram organizados em gráficos e em tabelas, a partir do próprio Cinetox, que disponibiliza essa informação para o usuário, utilizando, então, como recurso para análise o Microsoft Excel 2013. Então, o que a gente pôde observar entre os resultados é que no período em análise foram notificados 9.263 casos. O sexo feminino ele foi o mais acometido durante esse período, atingindo então uma média de cerca de 70% desses casos. Então, o que a gente observou foi que quanto mais jovem dentro dessa faixa etária, maior foram os casos identificados, Sendo que as notificações entre as faixas de 60 até 69 anos representaram cerca de 50,2%, um número bruto de 4.651 casos de intoxicações com maior notificação para o ano, principalmente para o ano de 2015, expressando aí cerca de 29,5%, e maior número de óbitos se comparado com as notificações de 70 anos, por exemplo, ou mais. Então, houve um aumento, a gente pode dizer um aumento gradativo, para cada estratificação de faixa etária ao longo dos anos. E em relação às circunstâncias que acarretaram o desenvolvimento das intoxicações, o suicídio ele apareceu em primeiro lugar em ambos os anos analisados. E é importante dizer também que mesmo com os riscos que foram apresentados pelas intoxicações medicamentosas, as evoluções clínicas, trazidas pelo Cinetox, mais registradas correspondiam à cura, o que a gente achou isso algo contraditório. Então, esses resultados encontrados, eles refletem principalmente a tendência crescente dos problemas que estão associados ao uso de medicamentos em idosos, e a gente também conseguiu verificar que o perfil, de consumo, ele não é suficiente para explicar, por exemplo, as concentrações de casos nas principais classes terapêuticas trazidas aí nos dados durante esse período em análise. Então, mesmo diante do cenário da subnotificação de informação, na busca pelas causas principalmente, sugere-se então a adoção de programas que sejam mais efetivos, do próprio serviço de farmacovigilância, que sejam capazes, de melhorar e monitorar, as diferentes etapas desse processo de uso de medicamentos, seja na parte da prescrição, na dispensação, na comercialização, administração e adesão ao tratamento. É importante salientar também que podem ter havido vieses no nosso estudo, já que
dentre todos os centros, né, alguns chegam a não notificarem. Então, esses dados podem estar muito maiores do que o que a gente conseguiu observar no período analisado. Obrigada.